Existe uma revelação de Jesus que atravessou os séculos quase em silêncio. Uma revelação que não está escondida porque Deus quis ocultá-la, mas porque muitos passaram por ela sem prestar atenção. Ela está ali, entre as palavras de Jesus, entre seus gestos, entre suas parábolas, entre seus silêncios, entre os momentos em que ele olhava para além do presente e via aquilo que nós ainda não entendemos. Jesus falou sobre os últimos tempos não para assustar, não para confundir, mas para preparar. E ainda assim, grande parte da humanidade ignorou o que ele realmente queria dizer. Essa revelação começa com algo simples e profundo ao mesmo tempo. Jesus nunca descreveu o fim como destruição. Ele descreveu como nascimento. Ele falou sobre dores, sim, mas chamou essas dores de princípio das dores, como as dores que antecedem o nascimento de algo novo. Isso já revela algo poderosíssimo. Jesus não falou para nos colocar medo, mas para mostrar que o que parece o fim é, na verdade, o início de algo maior. Como ele disse em Mateus 24, essas coisas precisariam acontecer, não como sentença, mas como sinal de que uma nova etapa espiritual se aproximava. E talvez ninguém tenha te contado isso, mas Jesus não falou dos últimos tempos para que você olhasse para fora. Ele falou para que você olhasse para dentro. Todos se fixam nos sinais externos, guerras, rumores, crises, confusões, mudanças. Mas Jesus continuamente apontava para algo interno, algo mais profundo, algo que só quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber. Ele dizia: vigiem, orem, estejam atentos. Não atentos ao caos, mas atentos ao coração, atentos ao espírito, atentos ao movimento silencioso de Deus nos bastidores da vida. A verdadeira revelação dos últimos tempos não está na destruição, mas na preparação. Não está no medo, mas no despertar. Não está no colapso, mas na separação espiritual entre o que é superficial e o que é verdadeiro. Jesus deixou claro: nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, não porque Deus se afastou, mas porque as pessoas se distraíram. O maior sinal do fim não era uma catástrofe, mas o esfriamento da alma. Quando ele disse isso, não estava falando de religiões ou instituições. Ele estava falando do coração humano, do desânimo, do cansaço emocional, da fé que vai murchando aos poucos, não por falta de milagres, mas por excesso de ruídos. Jesus sabia que a maior batalha dos últimos dias não seria física, seria espiritual. Seria uma guerra silenciosa dentro das pessoas, uma luta pela fé, pela pureza, pela esperança. Ele sabia que os últimos tempos seriam marcados pela intensidade espiritual, tanto do bem quanto do mal. Por isso, ele avisou: seja fiel até o fim. Ele não disse: seja perfeito. Ele disse: seja fiel. Porque a fidelidade é o antídoto contra o caos. É a âncora que impede o espírito de ser levado pelas tempestades que atingem o mundo. E essa é a parte que poucos percebem. Quando Jesus falou sobre os últimos tempos, ele não estava descrevendo apenas eventos futuros. Ele estava descrevendo movimentos internos da alma humana. Ele sabia que haveria confusão, mas também sabia que haveria clareza para aqueles que permanecessem conectados à sua voz. Ele sabia que haveria medo, mas também sabia que aqueles que confiassem nele experimentariam paz no meio do caos. Ele sabia que haveria escuridão, mas também sabia que sua luz brilharia ainda mais forte em quem o buscasse de verdade. E existe uma revelação escondida em uma das frases mais importantes que ele disse sobre os últimos tempos. Quando virdes estas coisas acontecerem, levantai a cabeça. Essa frase é profundamente espiritual. Jesus não disse: se escondam, corram, temam, desanimem. Ele disse: L-E-V-A-N-T-E-M. Ele disse: O-L-H-E-M-P-A-R-A-C-I-M-A. Ele disse: P-I-R-C-I-B-A-M. Porque os últimos dias não são apenas sobre o que o mundo está fazendo, mas sobre o que Deus está preparando. E talvez você sinta isso dentro de você. Uma aceleração, uma inquietação espiritual,
uma sensação de que algo está mudando, de que o mundo está entrando em um ciclo diferente, de que coisas estão sendo reveladas, de que sua alma está sendo puxada para mais perto de Deus de um jeito que você não consegue explicar. Isso não é emoção, não é coincidência. É o Espírito discernindo os tempos. É a revelação que Jesus deixou plantada para florescer agora. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Inscreva-se para receber mais mensagens espirituais como esta. Compartilhe com alguém que precisa despertar para o que Deus está fazendo. E prepare-se, porque existe outra revelação ainda mais profunda sobre os últimos tempos. Algo que Jesus deixou nas entrelinhas. Algo que não se vê com os olhos, mas se percebe com o Espírito. E essa próxima parte vai abrir sua visão de um jeito que talvez você nunca experimentou antes. Há algo ainda mais profundo por trás do que Jesus disse sobre os últimos tempos. Algo que não está nas guerras, nem nos sinais externos, nem nos movimentos geopolíticos que tantas pessoas observam. O verdadeiro segredo que Jesus deixou escondido, e que apenas os sensíveis espiritualmente conseguem perceber, é que os últimos tempos não começam no mundo, começam dentro das pessoas. Jesus nunca disse que o fim seria marcado apenas por terremotos, conflitos e desastres. Ele sempre apontou para o interior, para o coração, para a fé, para aquilo que se move dentro da alma antes de se manifestar na terra. Quando ele disse que o amor de muitos se esfriaria, ele estava descrevendo o que aconteceria primeiro no invisível. Um cansaço espiritual, uma exaustão emocional, uma distração crescente, um desinteresse pelas coisas eternas, uma anestesia da alma, um desligamento do propósito, uma guerra silenciosa travada dentro de pessoas que antes amavam a Deus, mas que aos poucos, sem perceber, foram sendo esmagadas pela rotina, pela dor, pelas decepções, pelos ataques internos que ninguém vê. Esse esfriamento não é brusco, ele é sutil, ele é lento, ele é silencioso, e é por isso que poucos o percebem. O que Jesus realmente deixou como revelação é que os últimos tempos não seriam marcados por destruição, mas por confusão. Não uma confusão externa, mas uma confusão interna. Uma geração que sabe muito sobre o mundo, mas pouco sobre a alma. Uma geração conectada com tudo, mas desconectada de si mesma. Uma geração cheia de informações, mas vazia de revelação. Uma geração que busca respostas fora, quando a verdadeira resposta está dentro. Jesus estava dizendo: cuidem do coração, porque é nele que os sinais começam. E existe algo ainda mais sério. Jesus alertou que nos últimos tempos haveria muitos enganos. Não enganos óbvios, mas enganos sutis, aqueles que parecem verdade, que se parecem com luz, mas que afastam o coração do essencial. Ele disse que falsos cristos surgiriam, mas o erro de muitos é achar que ele estava falando de pessoas literalmente se proclamando Messias. Na verdade, ele estava falando de tudo aquilo que assume o lugar de Cristo no coração. Tudo aquilo que te promete paz, mas te afasta da verdadeira. Tudo aquilo que te promete sentido, mas te deixa vazio. Tudo aquilo que te promete liberdade, mas te prende ainda mais. Todo falso Deus que tenta ocupar o espaço do verdadeiro Deus. O engano dos últimos tempos não será óbvio. Será confortável, será bonito, será convincente, será sutil, será emocional. Será aquilo que a alma cansada deseja ouvir. E é por isso que Jesus disse: vigiem, porque a vigilância espiritual não é sobre suspeitar dos outros. É sobre discernir a si mesmo. É sobre perceber quando algo tenta substituir a voz de Jesus dentro de você. É sobre notar quando seu coração começa a se acostumar com o que antes te incomodava. É sobre identificar quando sua fé começa a pegar atalhos. É sobre perceber quando você começa a se distanciar da sua essência sem notar que está se distanciando. Há, porém, uma revelação ainda mais profunda aqui. Jesus disse que, nos últimos tempos, o Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim.
Isso não significa simplesmente pregar mensagens, abrir igrejas ou espalhar doutrinas. Significa que a mensagem essencial, o amor de Jesus, a verdade da cruz, a revelação do reino, começaria a despertar corações no mundo inteiro, de forma simultânea. Significa que pessoas comuns, em lugares comuns, começariam a sentir um chamado em comum. Significa que uma geração inteira começaria a despertar espiritualmente, sem explicação racional. Significa que o Espírito Santo começaria a soprar em lugares onde antes havia silêncio. E está acontecendo. Você sente isso. Pessoas ao redor do mundo sentem isso. Um chamado profundo. Uma inquietação espiritual. Uma fome que não é natural. Uma sede que nada mais sacia. Uma necessidade de voltar para algo que talvez você nunca tenha experimentado plenamente, mas que seu espírito reconhece. Isso é um sinal. Isso é um despertar. Isso é parte da revelação que Jesus deixou para os últimos tempos. Antes que o mundo mude, Deus desperta aqueles que vão carregar a luz no meio da escuridão. E é por isso que Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Não era um elogio. Era uma convocação. Nos últimos tempos, quando o mundo estivesse confuso, seria através de pessoas despertas que Deus iluminaria caminhos. Seria através de pessoas comuns que milagres aconteceriam. Seria através de vozes simples que Deus falaria. Seria através de vidas transformadas que corações seriam tocados. E talvez você não perceba, mas se essa mensagem está mexendo dentro de você, é porque você faz parte disso. Você não é apenas alguém assistindo ao cumprimento dos dias. Você é alguém sendo chamado para viver o propósito deles. Jesus não apenas alertou sobre os últimos tempos. Ele levantou pessoas para caminhar neles. Ele desperta aqueles que ele escolheu carregar sua presença neste tempo. E esse despertar começa com inquietação, com profundidade, com desejo de mais. Curta este vídeo, se essa revelação está falando com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta, e compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. E prepare-se, porque a próxima parte vai revelar algo ainda mais profundo. O que Jesus disse sobre aqueles que estariam firmes nos últimos tempos. E como você pode reconhecer se faz parte desse movimento espiritual que ele mesmo profetizou. Existe uma parte da revelação de Jesus sobre os últimos tempos que poucos percebem, mas que muda completamente a maneira como entendemos esse período espiritual da humanidade. Jesus não apenas falou sobre sinais externos. Ele não apenas alertou sobre o esfriamento do amor, ou sobre os enganos sutis que surgiriam. Ele também descreveu um grupo específico de pessoas que permaneceria firme. Um grupo que não seria abalado pelo caos, que não seria confundido pela escuridão, que não seria vencido pelas pressões internas ou externas. Ele falou de pessoas que se manteriam de pé quando muitos caíssem. E aqui está a parte profunda. Essas pessoas já estão sendo despertadas. Jesus disse que, nos últimos tempos, haveria aqueles que perseverariam até o fim. Essa palavra, perseverar, não significa ser perfeito, incansável ou inabalável. Perseverar significa continuar mesmo quando dói, mesmo quando há dúvidas, mesmo quando o mundo diz para desistir. Significa não abandonar a fé, mesmo quando a fé parece silenciosa. Significa não entregar o coração ao caos, mesmo quando o caos tenta tomar conta de tudo. Significa não apagar a chama interior, mesmo quando o vento dos problemas tenta apagá-la. A revelação escondida nessa frase é poderosa. Nos últimos tempos, Deus não está procurando os fortes. Ele está despertando os fiéis. Fiéis não são aqueles que nunca caem. São aqueles que voltam quando caem. Fiéis não são aqueles que sempre entendem. São aqueles que continuam confiando mesmo sem entender. Fiéis não são aqueles que nunca choram. São aqueles que continuam caminhando mesmo com lágrimas nos olhos. E Jesus disse algo que muda tudo. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não perguntou se acharia conhecimento.
Ele não perguntou se acharia religiosidade. Ele não perguntou se acharia opinião. Ele perguntou se acharia fé. Porque nos últimos tempos a fé seria o sinal mais precioso, mais raro, mais desafiador e mais poderoso. O mundo pode estar em turbulência, mas aqueles que carregam fé dentro do peito se tornam luz onde todos veem escuridão. O mais profundo é que Jesus não estava falando de uma fé barulhenta, exibida, grandiosa. Ele falava de uma fé íntima, silenciosa, profunda. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o espírito discerne. Uma fé que permanece viva mesmo quando a mente se cansa. Uma fé que diz: eu ainda acredito. Essa é a fé que Jesus disse que encontraria. A fé daqueles que não se dobram aos ruídos do tempo. A fé daqueles que têm sensibilidade espiritual para perceber o movimento de Deus mesmo nos dias difíceis. E há outro detalhe importante. Jesus disse que, nos últimos tempos, muitos seriam enganados. Mas nunca disse que todos seriam enganados. Sempre houve, e sempre haverá, um povo que discerne. Um povo que sente antes de ver. Um povo que não se rende à pressão do mundo porque está conectado ao céu. Esse grupo é mencionado por Jesus quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa frase não fala de audição física, fala de sensibilidade espiritual. Nos últimos tempos, a voz de Jesus não será audível como som, mas perceptível como direção, paz, discernimento, inspiração, incômodo santo, intuição divina. As ovelhas reconhecem a voz do pastor não porque entendem tudo, mas porque sentem quando algo vem dele. Esse é o grupo que permanece. Esse é o grupo que persevera. Esse é o grupo que vive o que Jesus antecipou. Pessoas comuns com corações despertos. Pessoas imperfeitas com fé viva. Pessoas frágeis com espírito forte. Pessoas que não foram escolhidas pelo mundo, mas escolhidas por Deus. E talvez você já esteja percebendo algo dentro de si. Uma sensibilidade maior. Uma consciência espiritual crescendo. Uma vontade de buscar a Deus como nunca antes. Uma inquietação que não é ansiedade. É chamada. Uma percepção de que você precisa se aproximar, se fortalecer, se alinhar. Essas sensações são marcas claras de que o Espírito Santo está despertando você para viver não como espectador dos últimos tempos, mas como parte daqueles que Jesus disse que permaneceriam firmes. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo isso por coincidência. Quando Deus quer despertar alguém, Ele começa pelo interior. Ele começa movendo emoções, pensamentos, percepções. Ele começa chamando de volta, ajustando a rota, removendo cegueiras. Ele começa colocando um desejo novo no coração. E isso é exatamente o que Jesus disse que aconteceria com aqueles que pertencem à sua voz. Eles seriam chamados, e eles reconheceriam o chamado. Curta este vídeo, se essa mensagem está trazendo discernimento ao seu coração. Inscreva-se para acompanhar revelações como esta, e compartilhe com alguém que você sente que também está sendo despertado espiritualmente. E prepare-se, porque agora vem a revelação mais profunda de todas. O que Jesus realmente quis dizer quando falou que o reino de Deus está próximo. E porque essa frase é a chave espiritual para entender não apenas os últimos tempos, mas o seu papel dentro deles. Jesus falou muitas coisas sobre sinais, sobre vigilância, sobre fé, sobre engano, sobre perseverança. Mas existe uma frase que resume tudo, absolutamente tudo, o que ele queria que entendêssemos sobre os últimos tempos. Uma frase tão poderosa que atravessa gerações e ecoa no espírito daqueles que estão despertando agora. O reino de Deus está próximo. Essa frase não é geográfica, não é política, não é teológica, não é histórica. Essa frase é espiritual, profundamente espiritual. Jesus não estava dizendo apenas que algo chegaria. Ele estava dizendo que algo já estava no ar. Algo invisível, porém real. Algo silencioso, porém mais poderoso que qualquer império.
Algo que começaria pequeno, mas que transformaria tudo. O reino de Deus não é um lugar, é uma realidade. Não é um território, é uma atmosfera. Não é futuro apenas, é presente também. E Jesus deixou essa revelação escondida exatamente para que apenas aqueles que têm sensibilidade espiritual pudessem perceber sua chegada. Ele disse que o reino não viria de modo visível, como quem procura sinais externos, mas que ele estaria dentro de vós. Essa é a chave dos últimos tempos. Eles não começam fora, eles começam dentro. O que Jesus estava anunciando, na verdade, é que haveria um tempo em que Deus começaria a agir dentro das pessoas com tanta intensidade que elas começariam a mudar antes de ver qualquer mudança ao redor. Um tempo em que o Espírito Santo começaria a soprar nos corações, despertando dons, chamando pessoas de volta ao propósito, reacendendo fogos que o mundo tentou apagar. Um tempo em que a fé seria refinada, em que o amor seria provado, em que a esperança seria esticada até que se tornasse maturidade. E esse tempo é agora. A revelação escondida é que o reino não se manifesta com barulho. Se manifesta com transformação silenciosa. Ele não chega com trombetas externas, chega com mudanças internas. Ele não invade com violência. Ele se instala com leveza. Ele não explode. Ele floresce. O reino de Deus é como uma semente. Jesus disse isso repetidas vezes. Uma semente pequena, quase invisível, que cresce, amadurece, cria raízes profundas, e quando se torna árvore ninguém pode arrancar. Ele estava dizendo, o reino começa onde ninguém vê, mas termina onde todos percebem. E essa é a revelação dos últimos tempos. Deus está levantando uma geração cuja transformação começa dentro, mas que impactará fora. Uma geração despertada. Uma geração sensível. Uma geração que não se deixa levar pelo caos, porque vive conectada ao invisível. Uma geração que carrega a atmosfera do reino, mesmo em tempos difíceis. Uma geração que, mesmo sem perceber, está se tornando exatamente aquilo que Jesus profetizou. Luz no meio das trevas. E talvez você esteja sentindo isso. Talvez você não entenda completamente, mas sente. Talvez sua alma esteja mais sensível. Talvez sua fé esteja sendo provada. Talvez sua mente esteja em conflito. Talvez seu coração esteja inquieto. Talvez você sinta que está sendo chamado para algo que você não sabe nomear. Isso tudo é sinal de que o reino está se aproximando do seu interior. É assim que Deus trabalha nos últimos tempos. Ele planta uma fome nova, um desejo novo, uma claridade nova, uma sensibilidade nova, uma consciência espiritual que antes não existia. E existe um mistério aqui. Quando o reino se aproxima, as trevas se agitam. Por isso há tanta pressão. Por isso há tanta guerra emocional. Por isso há tantos ataques silenciosos. Por isso há tanta confusão no mundo. O reino de Deus sempre provoca movimento. Sempre provoca discernimento. Sempre provoca separação entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é apenas aparência. Jesus não disse que os últimos tempos seriam fáceis. Ele disse que seriam reveladores. Revelariam intenções. Revelariam corações. Revelariam fé. Revelariam propósito. Revelariam quem realmente pertence a Ele. E aqui vem a parte mais profunda. Quando Jesus falou sobre o reino estar próximo, ele estava descrevendo o momento em que o céu começaria a tocar a terra através das pessoas. O reino de Deus não desce como um meteoro. Ele desce como um despertamento. Primeiro no espírito, depois no coração, depois na mente, depois nos relacionamentos, depois na vida inteira. O reino é progressivo. Ele cresce dentro de você até que, um dia, você percebe que já não pensa como antes, já não sente como antes, já não reage como antes, já não vive como antes. Algo mudou, algo foi alinhado, algo foi ajustado, algo foi curado, algo foi restaurado. E essa transformação, essa expansão, é a marca de quem está sendo preparado para os últimos tempos.
Curta este vídeo se essa revelação está entrando no seu espírito. Inscreva-se para receber mais palavras profundas como esta. Compartilhe com alguém que precisa despertar. E prepare-se, porque agora vamos entrar na revelação mais misteriosa de todas. O que realmente significa estar pronto para os últimos tempos. E por que muitos acham que estão, mas não estão. E por que outros acham que não estão, mas na verdade já foram escolhidos. O maior mistério dos últimos tempos não é quando eles acontecerão. Não é como os sinais aparecerão. Não é quais eventos irão marcar a história. O maior mistério é este: quem estará realmente preparado? E aqui está a revelação escondida, aquela que Jesus deixou nas entrelinhas, aquela que poucos percebem, aquela que não se encontra apenas na Bíblia, mas na experiência viva do Espírito. Estar pronto não tem nada a ver com medo, tem a ver com sensibilidade. Não tem a ver com conhecer teorias, tem a ver com reconhecer a voz. Não tem a ver com prever o futuro, tem a ver com estar conectado ao céu. Jesus nunca disse, preparai-vos estocando, fugindo ou se escondendo. O que ele disse foi algo muito mais profundo. Vigiem. Mas vigiar para Jesus não significava ficar olhando para fora. Significava estar desperto por dentro. Vigiar não é sobre ansiedade, é sobre consciência. Vigiar não é sobre medo, é sobre discernimento. Vigiar não é sobre tensão, é sobre alinhamento. E então vem a parte que poucos têm coragem de admitir. Muita gente acha que está pronta porque conhece os sinais, quando na verdade não está pronta porque o coração não está desperto. E muita gente acha que não está pronta porque comete falhas, quando na verdade já foi escolhida e está sendo moldada silenciosamente por Deus para este tempo. O que Jesus deixou escondido, mas não oculto, é que os últimos tempos não exigem perfeição. Eles exigem percepção. Eles exigem intimidade. Eles exigem sensibilidade à presença de Deus no meio do caos do mundo. Ele disse que nos últimos dias, uns seriam levados e outros deixados. E muitos interpretam isso como um evento físico. Mas poucos percebem que Jesus estava descrevendo algo espiritual. Ser levado significa estar tão alinhado com Ele, que a escuridão do mundo não consegue te prender. Ser deixado significa estar tão distraído que a presença dele passa e a alma não percebe. Ser levado é ser sensível. Ser levado é ser despertado. Ser levado é ser guiado pela voz interna. Ser levado é pertencer, antes de entender. E sabe por que Jesus falava tanto sobre isso? Porque ele sabia que nos últimos tempos, o mundo estaria tão barulhento que apenas aqueles que carregam silêncio dentro de si conseguiriam ouvir a voz dele. O mundo estaria tão cheio de opiniões que apenas aqueles que aprenderam a ouvir o Espírito conseguiriam discernir a verdade. O mundo estaria tão apressado que apenas aqueles que caminham com Deus em passos espirituais conseguiriam permanecer em pé. Então surge a grande revelação sobre estar pronto. Estar pronto não é algo que você faz. É algo que você se torna. Você se torna pronto quando começa a amar como Jesus amou. Você se torna pronto quando começa a perdoar como Jesus perdoou. Você se torna pronto quando começa a enxergar o mundo através da lente espiritual, não emocional. Você se torna pronto quando começa a entender que fé não é sensação, é direção. Você se torna pronto quando sua alma começa a desejar coisas que o céu deseja. Você se torna pronto quando sua sensibilidade espiritual cresce, mesmo que sua vida ainda tenha áreas quebradas. E aqui vem o ponto mais profundo. Os últimos tempos não selecionarão os fortes, selecionarão os despertos, não os que sabem tudo, mas os que sabem ouvir. Não os que nunca caem, mas os que sempre voltam. Não os que são admirados pelo mundo, mas os que são reconhecidos pelo céu. Se você sente dentro de si um chamado, uma inquietação, uma fome espiritual que não existia antes, se você sente que algo grande está se aproximando e que Deus está te movendo para um lugar mais profundo, se você sente um aperto no peito toda vez que pensa em propósito
destino, eternidade. Então saiba, isso é sinal de preparo. Isso é Jesus te despertando. Isso é o Espírito Santo te alinhando. Isso é o reino se aproximando de você. Curta este vídeo se essa palavra está penetrando sua alma. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens espirituais e compartilhe com alguém que precisa entender que Deus está preparando o coração dele para algo muito maior. E prepare-se, porque o que Jesus revelou a seguir é ainda mais forte. Porque tantos tropeçam nos últimos tempos. E como Jesus garantiu que aqueles que o amam permaneceriam inabaláveis, mesmo no meio da maior escuridão da história. Há algo profundamente oculto nas palavras de Jesus que poucos discernem, porque ele não falava apenas para a mente, mas para o espírito. E muitas vezes suas revelações estavam escondidas, não no que ele explicou, mas no que ele demonstrou. Quando ele descreveu os últimos tempos, não estava simplesmente anunciando eventos, estava revelando o estado espiritual da humanidade, e principalmente, o estado daqueles que escolheriam caminhar com ele em meio à escuridão crescente. Poucos perceberam que entre cada advertência sobre o fim, Jesus escondia mensagens sobre proteção, discernimento e autoridade espiritual, como quando disse em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, indicando que enquanto o mundo entraria em colapso, aqueles que permanecessem nele carregariam uma paz que não pode ser explicada pela razão. Essa é uma verdade que mexe profundamente com o espírito. Nos últimos tempos, Deus não promete ausência de conflitos, mas presença de uma paz que supera qualquer conflito. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. E existe ainda algo mais profundo. Jesus sabia que nos dias finais, a maior batalha não seria externa, mas interna, e por isso deixou um mapa espiritual escondido em suas parábolas. A parábola das 10 virgens é o maior exemplo disso. Todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, todas tinham chamado, mas apenas algumas tinham óleo suficiente para atravessar a noite. Isso revela algo poderoso sobre os últimos tempos. Não basta ter luz, é preciso ter profundidade. Não basta ter conhecimento, é preciso ter intimidade. Não basta saber da vinda, é preciso estar cheio do Espírito. Como está escrito em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não como alerta de medo, mas como convite para a sensibilidade espiritual constante. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. O óleo representa exatamente aquilo que muitos negligenciam. Um relacionamento pessoal com Deus que não depende de circunstâncias, mas de entrega. Jesus deixou escondido um princípio poderoso. Nos últimos tempos, quem sobreviverá espiritualmente não será quem sabe mais, mas quem ama mais. Não será quem fala mais, mas quem ouve mais. Não será quem se exibe mais, mas quem se consagra mais. E essa consagração não é um esforço humano, mas um movimento do Espírito Santo dentro do coração, alinhando, purificando, despertando, ajustando. Assim como está escrito em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, revelando que, enquanto o mundo fosse tomado por enganos, aqueles guiados pelo Espírito nunca ficariam perdidos. Comente o que Deus falou com você. E existe outra revelação escondida nas palavras de Jesus sobre o fim. Ele nunca falou sobre escuridão sem mencionar luz. Nunca falou sobre destruição sem mencionar salvação. Nunca falou sobre engano sem mencionar discernimento. Isso significa que, enquanto a escuridão aumenta no mundo, a luz dentro dos filhos de Deus aumenta ainda mais. Ele disse em Mateus 24:14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não apenas como informação, mas como expansão espiritual, como se ele dissesse: a luz se espalhará mais rápido que a escuridão. E é exatamente isso que acontece quando o mundo se torna mais confuso. O Espírito Santo se torna mais evidente para aqueles que o buscam de verdade.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mas talvez a parte mais forte da revelação esteja no fato de que Jesus sempre conectou os últimos tempos a uma separação espiritual. Não uma separação geográfica ou física, mas uma filtragem interna. Ele disse que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. E isso não significa que Deus rejeita, mas que poucos respondem ao chamado com profundidade. A escolha não é Deus excluindo, é o ser humano se entregando. Jesus deixou escondida a verdade de que os últimos tempos seriam um período de despertar para alguns e de adormecimento para outros. Os despertos perceberiam movimentos espirituais que o mundo não percebe. Os adormecidos seriam tragados pelas distrações, pelas emoções, pelas pressões. Por isso ele repetia tantas vezes: quem tem ouvidos, ouça. A revelação dos últimos tempos não é para quem apenas escuta, mas para quem discerne. Existe ainda um nível mais profundo nisso. Jesus sabia que nos últimos tempos muitos teriam medo, mas ele também sabia que o medo só domina quando a fé está fraca. Por isso ele disse repetidamente: não temas. Não como frase motivacional, mas como decreto espiritual. Como quando disse em Lucas 21:28. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso significa que os últimos tempos não são motivo de desespero, mas de esperança. Não são tempo de pânico, mas de posicionamento. Não são fase de fraqueza, mas de revelação. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. E aqui está a parte mais profunda de todas. Jesus não está preocupado em que você entenda tudo sobre o fim. Ele está preocupado em que você esteja alinhado com ele antes do fim. A revelação escondida é que os últimos tempos não são sobre previsões, interpretações ou cálculos. São sobre intimidade. Ele deixou o aviso não para te assustar, mas para te despertar. Ele sabia que o mundo aumentaria o volume do caos, mas também sabia que aqueles que carregassem sua voz dentro de si não se perderiam. Ele sabia que as trevas tentariam abafar a fé, mas também sabia que aqueles que permanecessem cheios do Espírito seriam luz em meio à escuridão, assim como está escrito em Lucas 12:35. Estejam prontos e com as lâmpadas acesas. E essa verdade prepara o terreno para o que vem a seguir. Algo ainda não revelado. Algo que Jesus deixou cuidadosamente colocado nas entrelinhas. Algo que conecta seu retorno ao estado emocional e espiritual da humanidade. Existe uma chave que abre a compreensão sobre os próximos sinais. Uma chave que poucos conhecem, mas que muda tudo quando entendida. E é exatamente essa chave que será revelada na próxima parte. Há uma chave espiritual escondida nos ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos que raramente é percebida, porque ele não a revelou de maneira explícita, mas em sinais sutis, gestos, comparações e declarações espirituais que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Essa chave está relacionada não apenas ao comportamento da humanidade, mas ao posicionamento espiritual daqueles que o seguem. Jesus sabia que haveria confusão, medo, engano e turbulência, mas também sabia que aqueles que discernissem essa chave viveriam em um nível de clareza e proteção que o mundo não consegue explicar. Essa chave está na relação entre a revelação e a preparação. Jesus nunca deixou a revelação desconectada do preparo. Ele sempre revelava algo profundo, e em seguida, dava uma instrução espiritual que preparava o coração. Como quando disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase revela que aflições são parte do processo, mas o ânimo é parte da fé. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Poucos percebem que Jesus sempre deixou pistas sobre a identidade daqueles que estariam espiritualmente prontos. Ele descreveu pessoas que não se deixariam levar pelo medo, que não se dobrariam ao caos, que não seriam seduzidas pelas aparências, que não perderiam a sensibilidade do espírito. Essas pessoas seriam marcadas por algo que ele mencionou repetidamente: a capacidade de discernir os tempos. Ele disse em Mateus 16:3, sabeis discernir o aspecto do céu,
mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Essa palavra não era apenas uma crítica, mas uma profecia. Ele estava dizendo que nos últimos dias haveria pessoas que saberiam discernir, que perceberiam movimentos espirituais, mesmo quando o mundo estivesse distraído. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A chave escondida está exatamente nisso: discernimento. Não discernimento humano, racional, lógico, mas discernimento espiritual. Um discernimento que nasce da intimidade, da entrega, da sensibilidade ao Espírito Santo. Jesus afirmou que o Espírito revelaria as coisas que hão de vir. João 16:13. E isso significa que os últimos tempos não seriam vividos às cegas pelos que caminham com Deus, porque o Espírito Santo despertaria dentro deles uma percepção do invisível. Quando o mundo estivesse confuso, eles estariam tranquilos. Quando o mundo estivesse tenso, eles estariam firmes. Quando o mundo corresse sem direção, eles saberiam exatamente onde colocar os pés. Comente o que Deus falou com você. Existe outra parte dessa chave espiritual. Jesus sempre associou o fim a um processo de depuração interna. Ele disse que os últimos tempos seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló, e muitos interpretam isso pensando apenas na corrupção externa. Mas Jesus estava falando de algo mais profundo: o adormecimento do espírito. Nos dias de Noé, as pessoas estavam ocupadas demais com suas rotinas para perceber o que Deus estava fazendo. Nos dias de Ló, estavam encantadas demais com luzes e prazeres para perceber que estavam espiritualmente cegas. E então Jesus diz: assim será nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:26. Ou seja, os últimos tempos seriam marcados por uma anestesia espiritual, mas também por um despertar poderoso naqueles que pertencem a Ele. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Jesus deixou essa verdade escondida porque ela não é para todos. É para aqueles que desejam mais do que informações superficiais. Ele falava em parábolas para que, como ele mesmo declarou em Mateus 13:11, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios não são segredos proibidos. São verdades que só se revelam a quem tem coração desperto. Nos últimos tempos, essa abertura espiritual se tornaria ainda mais intensa. Pessoas comuns começariam a ter sensações espirituais inesperadas, sonhos reveladores, inquietações santas, percepções que não sabem explicar. Isso é o Espírito discernindo os tempos. É o início da separação entre os despertos e os adormecidos. Outra parte dessa revelação é que Jesus não falou dos últimos tempos para produzir ansiedade, mas expectativa. Ele disse que eles seriam como o romper da aurora, como quando uma mulher está prestes a dar à luz. Mateus 24:8. Ele usou a metáfora da gestação para mostrar que o fim não é destruição, mas transição. Assim como as dores de parto anunciam que uma nova vida está chegando, os sinais dos últimos tempos anunciam que algo glorioso está próximo. A manifestação de um reino que já está dentro de nós, mas que será plenamente revelado. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. E então vem o ponto mais poderoso dessa chave que Jesus deixou escondida. Ele conectou preparação à vigilância espiritual. Vigiai e orai. Não é uma frase religiosa, é uma estratégia espiritual. Vigiar é manter os olhos espirituais abertos. Orar é manter o coração alinhado. Quem ora enxerga. Quem vigia discerne. Quem faz os dois permanece firme. Jesus sabia que nos últimos tempos a mente seria atacada, as emoções seriam abaladas, a fé seria provada. Por isso, ele deixou a oração como âncora e a vigilância como escudo. Só com essas duas armas, alguém conseguiria atravessar uma era de confusão sem se perder. Essa chave do alinhamento desperta algo essencial. Jesus não está preocupado em que você entenda datas, mas em que você entenda o seu lugar. Ele quer que você reconheça que faz parte de uma geração escolhida para viver o tempo mais espiritual da história, não para temer, mas para brilhar. Ele disse em Mateus 24:45 que nos últimos tempos haveria servos fiéis e prudentes,
que saberiam administrar o tempo, discernir movimentos e manter o coração firme. Isso significa que o fim será um palco em que a fé dos escolhidos se tornará ainda mais evidente. E agora que essa chave foi aberta, existe algo ainda mais profundo que Jesus deixou guardado. Um mistério sobre o mover do Espírito Santo nos últimos tempos. Um mover que trará autoridade, discernimento e força sobrenatural para aqueles que estiverem espiritualmente alinhados. A próxima parte vai revelar isso. E quando você entender, sua percepção espiritual mudará completamente. Há um mistério que Jesus deixou guardado sobre os últimos tempos. E esse mistério está diretamente ligado ao mover do Espírito Santo. Enquanto muitos se preocupam com guerras, sinais externos, fenômenos celestes e acontecimentos mundiais, Jesus direcionou seus discípulos para algo muito mais profundo. A atuação invisível do Espírito dentro daqueles que pertencem a Ele. Jesus sabia que nos dias finais, o mundo estaria espiritualmente turbulento, emocionalmente instável e mentalmente saturado. Por isso ele prometeu que o Espírito Santo seria não apenas um consolador, mas um guia, um guardião, um revelador e um fornecedor de força para atravessar uma era que exigiria sensibilidade espiritual extrema. Como ele disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. O que poucos percebem é que Jesus não prometeu apenas lembrança. Ele prometeu revelação. Nos últimos tempos, o Espírito Santo não apenas recordaria verdades antigas, mas revelaria movimentos novos. Ele não apenas confortaria, mas capacitava. Ele não apenas guiaria, mas despertaria dons adormecidos. O fim dos tempos não seria marcado pela fraqueza dos filhos de Deus, mas pela ativação espiritual deles. Jesus sabia que essa geração viveria batalhas internas que nenhuma geração anterior enfrentou. Batalhas de mente, de identidade, de propósito, de alma. Por isso ele declarou em Atos 1:8 que aqueles que recebessem o Espírito receberiam poder, não como força humana, mas como energia espiritual capaz de sustentar, iluminar e transformar. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. E existe outra verdade escondida aqui. O Espírito Santo não seria derramado apenas sobre líderes, profetas ou pessoas específicas, mas sobre toda a carne, como profetizado em Joel 2:28 e reafirmado em Atos 2. Isso significa que, nos últimos tempos, Deus levantaria pessoas improváveis, pessoas comuns, pessoas que ninguém esperava ver usadas de forma tão poderosa. O Espírito não se limitaria a templos, reuniões ou locais religiosos. Ele se moveria no cotidiano, nos lares, nas ruas, nos lugares silenciosos da alma, despertando o espírito de homens e mulheres que carregam a marca do propósito. Comente o que Deus falou com você. Esse derramamento tem características específicas para os últimos tempos. Primeiro, ele traz discernimento. O Espírito Santo amplia a visão interna, permitindo que o coração enxergue aquilo que os olhos não veem. É por isso que Jesus disse em João 16:13, que o Espírito vos anunciará o que há de vir. Isso não significa prever eventos, mas perceber atmosferas. Não significa antecipar datas, mas sentir direções. O Espírito revela quando algo está fora do alinhamento e confirma quando algo vem de Deus. Em uma geração inundada por enganos, opiniões, confusões e falsas luzes, essa sensibilidade será a diferença entre permanecer firme ou se perder. A segunda característica desse derramamento é a autoridade. Nos últimos tempos, Jesus não levantará uma geração frágil, mas uma geração espiritualmente madura. Ele disse em Lucas 10:19, Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não é grito, postura ou aparência. É consciência de identidade. Quem sabe quem é em Deus, não teme o que está acontecendo no mundo. Quem carrega o Espírito,
Não é apagado pela escuridão, porque a luz que carrega é mais forte que as trevas que enfrenta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A terceira característica é consolação divina. Nos últimos dias, muitos terão crises emocionais profundas, mas aqueles que têm o Espírito sentirão uma força que não combina com suas circunstâncias, uma paz que não se explica, uma coragem que não é lógica, uma estabilidade que não vem de si mesmos. Isso é cumprimento da promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. O Espírito Santo será um abraço invisível, sustentando aqueles que estão destinados a permanecer. A quarta característica é transformação. Nos últimos tempos, a mudança mais poderosa não será no mundo, mas dentro dos escolhidos. Haverá uma limpeza interna, um ajuste de mente, uma cura emocional profunda. Deus está purificando os sentimentos, quebrando ciclos, curando traumas, alinhando propósitos, removendo pesos ocultos, fortalecendo convicções e preparando corações para suportar o que virá. Essa transformação é o cumprimento de Romanos 12:2, onde Paulo diz para sermos transformados pela renovação da mente. Nos últimos tempos, essa renovação será acelerada. Mas há ainda um segredo maior sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias. Ele não apenas virá, ele se intensificará. O Espírito Santo aumentará a sensibilidade de quem já o busca. Sonhos se tornarão mais frequentes. Discernimento ficará mais afiado. Chamados se tornarão mais claros. Uma fome por Deus surgirá em pessoas que antes não tinham interesse espiritual. Esse é o início da colheita final, aquela que Jesus descreveu como grande em Mateus 9:37, porque o Espírito está atraindo pessoas ao arrependimento, ao despertar, ao alinhamento. E talvez você já esteja sentindo isso dentro de si, uma vontade crescente de estar mais perto de Deus, uma percepção de que algo grande está vindo, uma inquietação que não é medo, mas convocação. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Isso é o Espírito Santo te preparando. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. E agora vem a revelação mais forte até aqui. O mover do Espírito nos últimos tempos está preparando algo que Jesus mencionou, mas que muitos não entenderam. A separação entre os maduros e os imaturos, entre os sensíveis e os distraídos, entre os despertos e os adormecidos. Essa parte é profunda e transformadora, e é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Há uma revelação extremamente profunda que Jesus deixou sobre os últimos tempos, e essa revelação está no centro de tudo o que ele ensinou sobre vigilância, fé, discernimento e Espírito Santo. Uma revelação que não aparece como uma frase explícita, mas como uma linha invisível que atravessa toda a mensagem do Evangelho. Jesus sabia que, nos últimos dias, haveria uma separação espiritual entre aqueles que cresceram por dentro e aqueles que permaneceram infantis na fé, entre os que amadureceram no espírito e os que ficaram presos às suas emoções, entre os que se tornaram sensíveis à voz de Deus e os que se acostumaram ao barulho do mundo. Essa separação não é visível aos olhos humanos, mas é evidente aos olhos espirituais. Assim como ele disse em Mateus 7:24, que o homem prudente constrói sua casa na rocha e o imprudente na areia, nos últimos tempos cada pessoa será revelada pelo tipo de fundamento que possui. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A maturidade espiritual não se revela nos momentos de paz, mas nos momentos de pressão. Nos últimos tempos, Jesus deixou claro que a pressão do mundo aumentaria, mas não para destruir os filhos de Deus, para revelar quem realmente está firmado nele. A pressão expõe a base. A tempestade expõe o alicerce. A confusão expõe o coração. É por isso que Jesus ensinou, em Lucas 6:45, que a boca fala do que está cheio o coração. Nos últimos tempos, não serão as circunstâncias que definirão quem permanece, mas o que cada um carrega dentro de si. Os maduros responderão com fé quando o medo bater,
Responderão com amor quando o ódio crescer. Responderão com discernimento quando o engano se intensificar. Os imaturos reagirão ao caos, enquanto os maduros se moverão pelo Espírito. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Essa separação espiritual não será percebida por aparência, porque Jesus disse em Mateus 13:30 que o joio e o trigo crescem juntos até o tempo da colheita. Por fora parecem iguais. Por fora, carregam o mesmo formato. Por fora, seguem no mesmo campo, mas por dentro, são completamente diferentes. Nos últimos tempos, essa diferença interna começará a se manifestar de forma intensa. O trigo se curva, humildade. O joio permanece rígido, orgulho. O trigo amadurece, profundidade. O joio permanece vazio, superficialidade. A revelação escondida aqui é que Deus não separa por religião, nem por aparência, nem por posição social. Ele separa por essência espiritual. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A maturidade espiritual dos últimos tempos será medida pela capacidade de permanecer em amor quando o amor esfriar no mundo. Jesus disse em Mateus 24:12: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso significa que o mundo ficará duro, frio, reativo, insensível. Mas aqueles que permanecerem em Cristo carregarão o amor como chama acesa, em plena escuridão. Amar no caos é um ato de guerra espiritual. Perdoar quando todos odeiam é um ato de maturidade espiritual. Servir quando todos pensam em si mesmos é um ato de revelação interior. Os últimos tempos não serão palco para a fé emocional, mas para a fé madura, aquela que permanece quando nada faz sentido. Comente o que Deus falou com você. E existe algo ainda mais profundo. A separação espiritual não será feita por Deus no sentido punitivo. Será natural, consequência do nível de intimidade que cada pessoa desenvolveu. Jesus disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa que nos dias finais, haverá pessoas que simplesmente não conseguirão mais seguir as vozes do mundo, porque o espírito delas reconhecerá a voz do pastor acima de todas as outras. Essa sensibilidade é fruto de maturidade. Quanto mais você conhece Jesus, mais fácil é identificar o que não vem dele. O amadurecimento espiritual dos últimos tempos trará uma clareza tão intensa que aquilo que antes confundia agora será revelado em segundos. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Outra evidência de maturidade espiritual é que os despertos não serão movidos por sinais externos, mas pela direção interna do Espírito. Quando Jesus disse em Mateus 24:6, Vereis guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis. Ele estava ensinando que aqueles que amadurecerem no Espírito não reagirão às circunstâncias, porque estarão alinhados com o que o Espírito diz. A paz deles não será condicionada ao que acontece no mundo, mas ao que acontece dentro deles. Os imaturos buscam segurança no externo. Os maduros encontram segurança no eterno. Os imaturos se desesperam diante da incerteza. Os maduros descansam, como diz Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Inscreva-se para mais mensagens como esta. E aqui está o ponto mais profundo deste bloco. Nos últimos tempos, a maior diferença entre maduros e imaturos será a capacidade de permanecer obediente, mesmo quando não entender. Obediência será a marca daqueles que pertencem a Deus. Fé sem obediência é emoção. Fé com obediência é maturidade. E essa obediência não será forçada, será natural, fruto de relacionamento. Quanto mais você ama, mais você confia. Quanto mais você confia, mais obedece. Quanto mais obedece, mais permanece. Essa é a grande revelação. Os últimos tempos não selecionarão os mais fortes, mas os mais próximos. A maturidade virá não da força humana, mas da intimidade espiritual. E essa separação não será para humilhar, mas para preparar. Deus está marcando, despertando e posicionando aqueles que Ele escolheu para permanecer firmes na revelação final.
E essa revelação é tão profunda, tão poderosa, tão transformadora, que Jesus só a liberou para aqueles que estavam espiritualmente prontos. Ela está nas entrelinhas, nos símbolos, nas parábolas e nas palavras ocultas do Evangelho. E é sobre essa revelação que vamos falar no próximo bloco. Uma revelação sobre o papel dos escolhidos nos últimos tempos, algo que Jesus deixou por trás de metáforas e que agora será exposto com clareza espiritual. Existe uma revelação que Jesus deixou cuidadosamente escondida, não porque quisesse ocultar, mas porque somente aqueles que amadurecessem espiritualmente seriam capazes de compreender. A revelação é esta: nos últimos tempos, Deus não apenas sustentará os seus escolhidos, Ele os usará. Não apenas para sobreviver, mas para manifestar a glória dele em meio à escuridão. Jesus não descreveu os últimos dias como tempos de espectadores, mas como tempos de trabalhadores espirituais. Pessoas que carregariam uma missão tão profunda que o mundo não conseguiria compreender, mas o céu celebraria. Por isso ele disse em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Essa frase não é poética, é profética. Nos últimos tempos, quando o mundo estiver espiritualmente escuro, Deus acenderá dentro dos escolhidos uma luz que não poderá ser escondida, não poderá ser apagada, não poderá ser abafada. Curta este vídeo se essa palavra está tocando seu coração. O papel dos escolhidos não será o de observar, mas o de influenciar. Não será o de fugir, mas o de permanecer. Não será o de se esconder, mas o de brilhar. Jesus disse em Mateus 24,14 que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Esse versículo é muito mais do que um alerta missionário. É uma revelação sobre como Deus usará pessoas comuns para cumprir um propósito extraordinário. O evangelho será pregado não apenas por palavras, mas por vidas transformadas. O testemunho não será apenas falado, mas vivido. Cada vida tocada pelo Espírito Santo se tornará um sinal vivo do reino. Cada coração rendido será um canal de luz em um mundo acostumado às sombras. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Jesus descreveu os escolhidos como sal da terra, Mateus 5,13, o que significa que, nos últimos tempos, eles carregarão o papel espiritual de preservar aquilo que o mundo tenta corromper. Eles preservarão valores. Eles preservarão fé. Eles preservarão amor. Eles preservarão pureza. Eles preservarão esperança. Quando a humanidade perder o sabor da vida, os escolhidos serão aqueles que devolvem o gosto. Quando o mundo se tornar tóxico, eles serão o antídoto. Quando tudo parecer perdido, eles serão a lembrança viva de que Deus ainda age. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Existe ainda uma revelação mais profunda aqui. Os escolhidos dos últimos tempos serão reconhecidos não por seus discursos, mas por seu caráter. Jesus disse em João 13,35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor será o selo dos escolhidos. Um amor que não se perde no caos. Um amor que não se esfria na dor. Um amor que não se contamina pela violência do mundo. Um amor que resiste. Um amor que cura. Um amor que permanece. Esse amor não será produzido por esforço humano, mas pela presença do Espírito Santo dentro deles. Esse amor será a marca do céu em meio ao deserto. Jesus também deixou escondida uma verdade impressionante. Nos últimos tempos, os escolhidos carregariam a autoridade espiritual ampliada. Em Lucas 21,15, ele disse: Eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Essa autoridade não é sobre confrontos humanos, mas sobre posicionamento espiritual. Os escolhidos não andarão em medo, mas em firmeza. Não andarão em dúvida, mas em discernimento. Não andarão em confusão, mas em clareza. Quando outros não souberem o que fazer, eles saberão. Quando outros estiverem emocionalmente destruídos, eles terão paz. Quando outros estiverem sedentos, eles derramarão água viva. Comente o que Deus falou com você. Outra função poderosa dos escolhidos
é que eles serão intercessores. Pessoas que carregam espiritualidade não apenas para si, mas para proteger outros. Jesus descreveu isso em Mateus 24:20, ao instruir seus discípulos a orarem para que certas coisas não acontecessem no inverno. Ele estava dizendo que oração muda cenários, muda atmosferas, muda movimentos espirituais. Nos últimos tempos, os escolhidos serão aqueles que impedem ataques, bloqueiam tempestades espirituais e destravam caminhos por meio de oração genuína. A oração dos escolhidos terá força porque virá da intimidade, não da religiosidade. E aqui está uma revelação ainda mais profunda. Os escolhidos serão pessoas que aprenderam a viver pela fé, não pela emoção. A fé deles não será frágil, será firme porque foi provada e reforçada pelo Espírito. Jesus disse em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta revela que fé será rara, mas não inexistente. Haverá uma geração que carregará fé mesmo quando tudo ao redor parecer ruir. Haverá pessoas que acreditarão no impossível, que caminharão sobre promessas, que viverão milagres no meio do caos. Os escolhidos também atuarão como despertadores espirituais. Jesus falou sobre a colheita ser grande, mas poucos trabalhadores. Mateus 9:37. Nos últimos tempos, esses poucos serão aqueles levantados pelo Espírito para despertar outros, acender corações apagados, restaurar vidas quebradas, chamar de volta aqueles que se perderam. Eles serão como trombetas vivas, não anunciando destruição, mas convocando transformação. E existe algo ainda mais poderoso. Os escolhidos carregarão paz sobrenatural. Jesus disse em João 14:27 que sua paz não é como a do mundo. Essa paz será sua arma. Enquanto o mundo treme, eles descansarão. Enquanto o mundo corre, eles discernirão. Enquanto o mundo se desespera, eles ouvirão a voz de Deus guiando cada passo. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. Jesus deixou implícito que os escolhidos dos últimos tempos carregariam não apenas responsabilidade espiritual, mas uma promessa de proteção divina. Ele disse em Mateus 24:22 que por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. Isso significa que a presença deles no mundo muda o próprio curso da história. Eles são tão valiosos que Deus acelera tempos por causa deles. E é aqui que entra a próxima revelação. Como Deus protegerá, sustentará e guardará os escolhidos no período mais intenso da história espiritual da humanidade. Existe uma revelação que poucos percebem quando leem as palavras de Jesus sobre os últimos tempos, porque muitos se fixam nos sinais de juízo, nos abalos, nas guerras, nas crises, mas ignoram a parte mais importante. Jesus não descreveu apenas o que aconteceria ao mundo. Ele descreveu o que aconteceria com os escolhidos. E a diferença entre essas duas realidades é tão profunda que parece que Jesus estava falando de dois tempos diferentes, e de certa forma, estava. Ele sabia que os últimos dias seriam dias de angústia para quem caminha longe de Deus, mas seriam dias de proteção sobrenatural para quem anda em aliança. É por isso que ele disse em Mateus 24:22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Pouca gente entende o peso espiritual dessa frase. Jesus estava dizendo que a presença dos escolhidos é tão preciosa para Deus que ele muda até o tempo por causa deles. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A proteção dos últimos tempos não é casual, emocional ou circunstancial, é estratégica, espiritual e baseada no amor eterno de Deus. Jesus sabia que nos últimos dias haveria perigos nunca antes vistos, e por isso ele prometeu uma proteção que não depende do ambiente, mas da presença do Espírito Santo dentro de cada escolhido. Ele disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A mão de Jesus não escorrega. A mão de Jesus não enfraquece.
A mão de Jesus não se distrai. Nos últimos tempos, ele sustenta os que são dele com uma firmeza que o mundo não é capaz de entender. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Essa proteção se manifesta de formas que, muitas vezes, o mundo nem percebe. Primeiro, há a proteção espiritual. Jesus disse que nenhum escolhido seria enganado, porque o Espírito Santo revela a verdade antes que o engano se instale. Ele disse em João 16:13, que o Espírito vos guiará em toda a verdade. Isso significa que, mesmo quando a mentira parecer convincente, mesmo quando o mundo inteiro caminhar para uma direção de confusão, os escolhidos terão discernimento, luz interior, percepção aguçada. O Espírito Santo vai alertar, vai incomodar, vai direcionar. Os enganados serão muitos, mas os escolhidos serão preservados pelo discernimento divino. Comente o que Deus falou com você. A segunda forma de proteção é emocional. Nos últimos tempos, muitos serão abalados por ansiedade, medo, desespero, confusão mental. Mas os escolhidos carregarão a promessa de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não é uma sensação, é um guarda. A paz de Deus não apenas acalma, ela protege. Ela corta setas emocionais. Ela bloqueia ataques internos. Ela impede tormentos mentais. Essa proteção emocional será vital para atravessar os dias difíceis, porque enquanto o mundo se desespera, os escolhidos permanecerão estáveis, e essa estabilidade será um testemunho vivo. A terceira forma é a proteção providencial. Jesus disse em Mateus 6:26 que Deus alimenta as aves e vestirá ainda mais seus filhos. Nos últimos tempos, essa provisão será ainda mais evidente. Portas se abrirão onde parecia não haver portas. Recursos aparecerão onde parecia haver escassez. Livramentos virão antes que o mal se aproxime. Caminhos serão criados no meio do caos. Grupos de proteção invisível, enviados por anjos, impedirão quedas e acidentes espirituais. Hebreus 1:14 afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Nos últimos dias, a atuação angelical será intensificada. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A quarta forma é a proteção física, porque Deus não apenas guarda o espírito e a alma, ele guarda também o corpo. Jesus passou no meio de multidões que queriam matá-lo, e ninguém pôde tocá-lo, porque a hora ainda não havia chegado. Da mesma forma, os escolhidos só partirão quando o propósito for concluído. Nenhuma arma forjada prosperará além do que Deus permitir. Nenhuma ameaça terá poder além do tempo permitido. O Salmo 91, tantas vezes citado, se tornará uma realidade intensificada nos últimos tempos, especialmente o versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma metáfora, é uma promessa de cobertura divina sobre aqueles que caminham com Deus em obediência e fé. Existe também a proteção da identidade. Nos últimos dias, o mundo tentará roubar a identidade espiritual das pessoas, diluir convicções, confundir valores, enfraquecer a fé. Mas Jesus prometeu em João 10:4 que suas ovelhas seguem a sua voz porque conhecem a sua voz. Essa proteção da identidade significa que você não será arrastado pelas ondas culturais, porque sua convicção virá do espírito, não do ambiente. Vai parecer que alguns retrocedem, mas os escolhidos avançarão. Vai parecer que alguns se perdem, mas os escolhidos se encontrarão ainda mais. E existe uma proteção que poucos mencionam: a proteção do propósito. Jesus disse em João 17:12, quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. O nome de Deus não é apenas um título, é uma armadura espiritual. Nos últimos tempos, aqueles que carregam um propósito do céu serão guardados para cumpri-lo. Nada poderá interromper o que Deus começou. Ataques virão, tempestades virão, desafios virão,
mas os escolhidos serão protegidos até que as obras que Deus determinou se cumpram. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. Jesus não apenas prometeu proteção, ele prometeu capacitação para resistir e vencer. O mundo pode se abalar, mas os escolhidos serão fortalecidos. A escuridão pode aumentar, mas a luz deles aumentará ainda mais. O caos pode crescer, mas a autoridade espiritual deles será ampliada. Isso porque Jesus deixou um segredo escondido. Os últimos tempos não serão apenas dias difíceis, serão dias de manifestação do reino através dos escolhidos. E é sobre essa manifestação e o papel poderoso dos escolhidos na revelação final que o próximo bloco irá expor. Há uma revelação profunda que percorre as palavras de Jesus como uma corrente invisível, uma revelação que raramente é percebida, porque muitos focam apenas no colapso do mundo e esquecem de observar o que Deus fará dentro dos escolhidos. Jesus nunca falou dos últimos tempos como um período em que o reino de Deus estaria silencioso. Ele falou como um período de manifestação crescente. Ele disse em Lucas 17:21 que o reino de Deus está dentro de vós. Pouca gente entende o que isso significa para o fim dos tempos. Nos momentos mais escuros da história, o reino não se manifestará com templos grandiosos ou estruturas humanas, mas com pessoas cheias do Espírito. Jesus estava descrevendo uma geração que carregaria o reino por onde passasse. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A manifestação do reino nos últimos tempos não estará ligada a grandes multidões, mas a grandes intimidades. Deus levantará homens e mulheres comuns, desconhecidos, retirados dos bastidores da vida, mas incendiados pelo Espírito Santo. Eles não se moverão por status, mas por propósito. Não se apoiarão em títulos, mas em presença. Não falarão de teorias, mas de experiências. Porque o reino não se prega apenas com palavras, se prega com vida. Jesus disse em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ele não disse: ouçam as vossas palavras. Ele disse: vejam a vossa luz. O reino se manifesta através de pessoas transformadas que naturalmente iluminam tudo ao seu redor. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Nos últimos tempos, os escolhidos serão chamados para carregar atmosferas. Onde chegarem, chegará paz. Onde entrarem, a escuridão perderá força. Onde falarem, o Espírito Santo confirmará com poder. Onde se moverem, o ambiente espiritual se alinhará. Jesus disse em João 7,38: Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que os últimos tempos não serão marcados apenas por resistir ao mal, mas por liberar o bem. Os escolhidos serão como fontes vivas em meio a territórios secos. Eles derramarão cura, esperança, discernimento, amor, autoridade espiritual. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E existe algo mais profundo. Jesus deixou sinais proféticos sobre a maneira como o reino se manifestaria. Ele falou de trabalhadores da última hora na parábola de Mateus 20, revelando que Deus levantaria pessoas para impactar o mundo, mesmo quando o tempo parecia curto. Esses trabalhadores não seriam menos importantes, seriam estratégicos. Eles chegariam com intensidade, não com pressa. Com foco, não com desespero. Com poder, não com barulho. A unção deles não será construída em décadas, será derramada repentinamente, porque os últimos tempos exigirão aceleração espiritual. Jesus também disse em Mateus 13:31 que o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno, quase imperceptível, mas destinado a se tornar maior do que tudo ao redor. Isso revela que os escolhidos dos últimos tempos não começarão grandes. Eles começarão com algo pequeno dentro deles, uma inquietação, um desejo, uma fome espiritual, uma chama discreta. Mas essa chama crescerá. Quem antes se calava, falará. Quem antes se escondia, se levantará. Quem antes duvidava, crerá com convicção. Essa é a expansão silenciosa do reino. Outra manifestação poderosa é a coragem. Nos últimos tempos,
Muitos se curvarão às pressões do mundo, mas os escolhidos se levantarão com ousadia que não é natural. Jesus disse em Atos 1:8 que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é explosão emocional, é firmeza espiritual. Os escolhidos falarão quando o mundo mandar silenciar. Eles amarão quando o mundo estiver cheio de ódio. Eles permanecerão quando todos estiverem desistindo. Eles não se moverão pelo temor do homem, mas pelo temor do Senhor. E existe uma revelação que poucos entendem. Nos últimos tempos, a glória de Deus será vista na terra não como manifestação física, mas como transformação humana. Isaías 62 diz: Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti amanhecerá o Senhor. Deus não diz que a luz virá do céu para a terra, ele diz que virá sobre pessoas. Isso significa que, enquanto a escuridão age fora, a luz age dentro. A manifestação do reino será uma manifestação de vidas transformadas, refletindo quem Jesus é. Jesus também disse em João 14:12 que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores. Essa frase não se refere a milagres visuais apenas. Refere-se à influência espiritual. Nos últimos tempos, Deus levantará pessoas capazes de tocar ambientes, alterar atmosferas e libertar corações através de palavras simples, gestos simples, presença simples. Não será sobre grandes palcos, mas sobre grandes corações. Não será sobre multidões, mas sobre profundidade. Não será sobre fama, mas sobre fidelidade. A manifestação do reino nos últimos tempos também envolve resistência. Jesus disse em Mateus 24:13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra perseverar aqui carrega um significado profundo. Permanecer de pé, mesmo enquanto multidões caem ao redor. Os escolhidos carregarão uma resistência espiritual que não vem deles, mas do Espírito Santo. Eles enfrentarão ataques internos e externos, mas não serão quebrados. Serão pressionados, mas não esmagados. Serão contrariados, mas não derrotados. E aqui está o ponto mais forte deste bloco. Jesus deixou implícito que os escolhidos dos últimos tempos teriam uma função final e sagrada: preparar o caminho para a manifestação completa do reino. Eles serão como João Batista foi antes da primeira vinda de Cristo, vozes que clamam no deserto espiritual da humanidade. Preparem o caminho. Eles não prepararão com gritos, mas com vida. Não com discursos, mas com testemunho. Não com religião, mas com presença. E é exatamente sobre isso que o próximo bloco tratará. A preparação final dos escolhidos. O que Jesus deixou escondido sobre como Deus vai alinhar, purificar, fortalecer e posicionar seus filhos para o momento mais decisivo da história espiritual da humanidade. Existe uma preparação espiritual que Jesus deixou escondida para os últimos tempos. Uma preparação tão profunda, tão íntima, tão intensa, que somente aqueles cuja alma foi despertada pelo Espírito serão capazes de perceber. Jesus jamais permitiria que seus escolhidos enfrentassem os últimos dias despreparados, vulneráveis ou espiritualmente frágeis. Pelo contrário, ele deixou sinais claros de que, antes que o mundo entrasse em seu ciclo final, Deus iniciaria uma obra poderosa dentro dos corações daqueles que pertencem a ele. Uma obra de alinhamento, purificação, fortalecimento e sensibilidade espiritual que separaria os superficiais dos profundos, os distraídos dos atentos, os mornos dos fervorosos. Por isso ele disse em Apocalipse 3:19: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. A repreensão aqui não é castigo, é lapidação. Não é punição, é preparação. Curta este vídeo se essa palavra está tocando seu espírito. A preparação final dos escolhidos começa com um chamado ao arrependimento genuíno. Não um arrependimento emocional, mas um arrependimento transformador. Deus começará a expor áreas internas que precisam ser curadas, hábitos que precisam ser quebrados, pensamentos que precisam ser renovados. Ele fará isso não para constranger,
mas para libertar. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas doutrina, é revelação pessoal. Nos últimos tempos, a verdade de Deus entrará em lugares onde mentiras antigas moravam. Ela iluminará traumas, feridas, padrões espirituais quebrados. Essa limpeza interna é o primeiro ato de preparação. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Depois vem o alinhamento. Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nos últimos tempos, Deus levará os escolhidos a reorganizar prioridades internas. Aquilo que antes parecia essencial perderá importância. Aquilo que era secundário se tornará sagrado. Os ruídos do mundo se tornarão mais claros. Não para aumentar o medo, mas para aumentar a sensibilidade espiritual. O coração começará a se alinhar com os desejos de Deus. O Espírito Santo colocará uma fome pela presença, uma sede pela pureza, uma busca pela santidade que não virá de esforço, mas de amor. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A terceira fase da preparação é o fortalecimento. Jesus sabia que os últimos tempos exigiriam resistência emocional e espiritual. Por isso ele disse em Lucas 21:36: Vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas. A oração não será apenas disciplina, mas combustível. Nos últimos dias, Deus fortalecerá os joelhos vacilantes, renovará as forças dos cansados, levantará aqueles que caíram repetidamente. Isaías 40:31 se cumprirá de maneira evidente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os escolhidos serão renovados não por circunstâncias melhores, mas por uma presença mais intensa. Comente o que Deus falou com você. E então vem a purificação. A Bíblia diz em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nos últimos tempos, Deus purificará intenções, motivações, pensamentos secretos. Ele mostrará áreas que foram manchadas por medo, orgulho, ansiedade ou pecado oculto. Não para expor, mas para libertar. Ele removerá pesos do passado, quebrará cadeias emocionais, destruirá ídolos internos que impediam o fluir do Espírito. Esse processo não será confortável, mas será transformador. Os escolhidos sentirão Deus tirando camadas antigas, como quem limpa uma joia valiosa que estava encoberta pela poeira da vida. Depois da purificação, vem a sensibilidade espiritual. Jesus disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nos últimos tempos, a voz de Jesus será mais perceptível para os escolhidos. Não uma voz audível, mas uma direção interna, uma convicção profunda, uma paz que guia, um incômodo santo que alerta. Eles começarão a perceber quando algo está desalinhado, quando algo vem de Deus, quando algo vem do mundo, ou quando algo vem do inimigo. Esse discernimento será tão refinado que muitas decisões serão tomadas não pela lógica, mas pelo Espírito. Outra fase essencial da preparação final é a ativação. Deus não permitirá que os escolhidos permaneçam parados. Ele ativará dons, reacenderá talentos esquecidos, despertará ministérios silenciosos. Ele colocará sonhos no coração, ideias proféticas, visões, estratégias espirituais. Joel 2:28 se intensificará. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. A geração dos últimos tempos não será passiva, será ativa, viva, cheia de propósito. Depois vem a separação. A preparação final exigirá que os escolhidos se distanciem de ambientes tóxicos, relacionamentos destrutivos, práticas que entristecem o espírito. Não é isolamento, é santificação. Deus separará aqueles que Ele quer usar com mais intensidade. Ele fará isso retirando distrações, fechando portas que não servem mais,
quebrando alianças que impediam o avanço. A separação não é perda, é posicionamento. E então chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. A preparação final culmina na prontidão espiritual. Jesus disse em Mateus 24:44: Estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa prontidão não é medo, é sensibilidade. Não é ansiedade, é discernimento. Não é expectativa humana, é alinhamento divino. A prontidão é o estado espiritual daqueles que foram purificados, alinhados, fortalecidos, ativados e posicionados. E agora vem a revelação mais forte. Depois da preparação final, Deus libera os escolhidos para uma missão que Jesus chamou de o testemunho final do reino. Uma missão tão poderosa que não será cumprida com palavras, mas com vida, presença, autoridade e amor. E é exatamente sobre isso, o testemunho final dos escolhidos nos últimos tempos, que o próximo bloco irá revelar com profundidade. Chegamos ao ponto mais profundo de tudo o que Jesus deixou sobre os últimos tempos. Algo tão grandioso, tão transformador, tão espiritual, que apenas os despertos conseguem perceber. Jesus nunca planejou que seus escolhidos fossem apenas sobreviventes nos dias finais. Ele planejou que fossem testemunhas vivas do reino, tochas em meio às sombras, sinais visíveis do amor invisível de Deus. O testemunho final dos escolhidos não seria barulho, seria essência. Não seria pânico, seria paz. Não seria desespero, seria propósito. Em Mateus 24:14, ele disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pouca gente entende que Jesus não disse, será pregado apenas com palavras, mas como testemunho. Ele estava dizendo, o mundo verá a verdade, não apenas pelo que falam, mas pelo que são. Curta este vídeo se essa palavra está tocando você. Esse testemunho final se manifestará de várias formas. A primeira é através de vidas que carregam a presença de Deus de forma tão intensa que ambientes mudam quando elas entram. Jesus disse em João 15:5: Sem mim, nada podeis fazer. E nos últimos tempos, essa dependência será tão profunda que os escolhidos não agirão a partir de esforço humano, mas da própria vida de Cristo fluindo dentro deles. Eles serão testemunhas vivas porque serão reflexos ambulantes da glória de Deus. Eles se tornarão respostas ambulantes, paz ambulante, esperança ambulante. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A segunda manifestação do testemunho final é o amor. Jesus disse em João 13:35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nos últimos tempos, quando o ódio se multiplicar, o amor dos escolhidos não diminuirá, aumentará. Esse amor será tão sobrenatural, tão contra a lógica do mundo, que pessoas serão tocadas apenas por observá-lo. Amar no caos é o testemunho mais poderoso do reino. Amar quando o mundo odeia é um ato profético. Amar quando tudo empurra na direção contrária é a assinatura daqueles que pertencem a Jesus. A terceira forma de testemunho é a pureza do coração. Jesus disse em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nos últimos tempos, enquanto muitos se corromperão, os escolhidos serão purificados continuamente pelo Espírito. Seus corações resplandecerão santidade não como religiosidade, mas como reflexo da natureza de Cristo. Essa pureza será tão evidente que suas escolhas, suas palavras e seus gestos revelarão Deus mesmo sem mencionar seu nome. Pessoas sentirão paz perto deles, sentirão verdade, sentirão luz. Outra parte desse testemunho final é a coragem. Jesus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu presença constante. Ele disse em Mateus 28:20: Eis que estou convosco todos os dias. Nos últimos tempos, essa coragem não virá da força humana,
mas da certeza de que Cristo está ao lado. Os escolhidos enfrentarão desafios espirituais intensos, mas não recuarão. Falarão com ousadia quando muitos se calarem. Permanecerão quando outros abandonarem. Mostrarão firmeza quando o mundo vacilar. Essa coragem será tão sobrenatural que pessoas perguntarão: como você ainda está em pé? E a resposta será simples: porque não estou sozinho. Há também o testemunho da esperança. Em um mundo que mergulhará em desespero emocional, os escolhidos carregarão uma esperança que atravessa tempestades. Eles verão além do caos. Eles verão o que o Espírito está fazendo. Eles verão o que Deus prometeu. Hebreus 11:1 descreve a fé como a certeza das coisas que se esperam. Nos últimos tempos, essa esperança será tão firme que muitos encontrarão força apenas por observar alguém que ainda acredita. O testemunho do reino será a esperança encarnada. Mas existe outro testemunho ainda mais forte: o da constância. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é a assinatura dos escolhidos. Perseverar não é nunca cansar, é continuar mesmo cansado. Não é nunca cair, é levantar depois de cair. Não é nunca questionar, é permanecer mesmo sem respostas. Essa constância refletirá o caráter de Cristo nos últimos dias. E o mundo verá algo que não se pode produzir por esforço: fidelidade. O testemunho final também envolve a manifestação de dons espirituais. Joel 2:28 anuncia: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos tempos, dons de sabedoria, profecia, discernimento, cura, revelação e palavra de conhecimento operarão com intensidade. Não como espetáculo, mas como serviço. Não como performance, mas como instrumento de amor. Os escolhidos serão usados para restaurar, libertar, encorajar e transformar vidas. Eles serão como luzes que se movem entre as trevas, trazendo direção a quem não enxerga mais saída. E existe um testemunho silencioso, mas extremamente poderoso: a paz em meio ao caos. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Imagine um mundo em colapso, e no meio dele alguém com olhar sereno, alma leve, espírito firme. A paz será o testemunho que mais atrairá pessoas ao reino. Porque nos últimos tempos, quem carrega paz, carrega Deus. E aqui revelamos a verdade mais profunda de todas. O último testemunho não será sobre os escolhidos. Será Cristo sendo revelado através deles. Cada gesto deles apontará para Ele. Cada palavra, cada atitude, cada decisão será como um espelho refletindo o amor de Jesus. E então, quando esse testemunho tiver alcançado os corações que precisam ser alcançados, Jesus cumprirá sua promessa. Ele voltará. Ele virá não como um bebê numa manjedoura, mas como Rei de glória. Não virá em silêncio, mas com som de trombeta. Não virá humildemente, mas triunfalmente. E aqueles que o aguardam sentirão o espírito estremecer antes mesmo dos olhos vê-lo, porque o reino que estava dentro finalmente será visto fora. Curta este vídeo se essa mensagem tocou profundamente você. Inscreva-se para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa revelação.